Fala, turma! Tudo bem com vocês? Fernando da Repedil, hoje mais um papo de recorrência, diretamente aqui da casa da Di Matteo Açaiteria, hoje com o nosso convidado especial, Henrique. Henrique, obrigado por ter aceitado o convite, viu, cara? Que isso, prazer é meu estar conversando contigo hoje. Que isso, cara, uma honra. Henrique, quem não sabe, Di Matteo foi o primeiro cliente da Repedil. Então, nesse quadro novo agora que a gente vai fazer dentro da casa dos nossos clientes, a gente fez questão de começar com ele, o Henrique. Henrique, vamos lá, cara. Papo de recorrência, na verdade, é um papo que a gente traz hoje, né, profissionais do segmento, dentro do food service. Agora, nesse novo quadro, a gente quer trazer quem está ali, mão na massa, franqueadoras, unidades, multilojas, quem está operando o dia do negócio, quem está olhando para isso. E, claro, quem entende a importância hoje de ter, né, uma plataforma de tecnologia, de marketing, para ajudar no dia a dia a operar esse negócio. Você melhor do que ninguém, como um grande apostador da Repedil lá atrás, cara, é um cara que eu sempre tive, óbvio, né? Primeiro pela nossa amizade, tenho um orgulho muito grande, né, cara, de poder estar contigo nessa jornada ali. Mas, além de tudo, cara, uma admiração pela tua sagacidade e pela tua ousadia de sempre tentar fazer diferente, né? E para trazer um pouquinho disso que eu acho que o Henrique fez de muito diferente e foi um dos fatores dele ter acelerado tanto o crescimento da Di Matteo, separei algumas perguntas aqui pra gente fazer esse nosso papo de recorrência junto com o Henrique. Henrique, primeira coisa, cara, vamos lá. Quem é o Henrique e como que surgiu a Di Matteo pra quem ainda não conhece? Bem, sou Henrique Machado, sou empresário aqui na cidade de Jales. Eu sou do ramo de tecnologia, há mais de 15 anos empreendendo no ramo de tecnologia. E comecei a empreender na área food em 2020, plena da pandemia, fase vermelha, a gente estava no estado de São Paulo. Não, desafiador. Mas era uma vontade que eu tinha naquele momento, né, de empreender nessa área food, de fazer algo diferente do que eu já via outros empresários nesse segmento, como eles operavam ali os seus negócios, né? E aí, por um acaso, veio eu sair, e aí eu dei o start disso em agosto de 2020, e a gente hoje é bem posicionado aqui na cidade de Jales, com a melhor açaiteria, e aí em 2022 a gente teve a primeira unidade franqueada que abriu, foi em Fernandópolis. E hoje a gente está com 35 unidades em 4 estados aqui no Brasil operando. Rápido, Henrique. Rápido e desafiador. Muito bom, cara. 34 unidades já, hein? 35. 35 unidades? 35. Rapaz do céu, é muito rápido, cara. É muito açaí, é muita loja. Henrique, um dos principais diferenciais aí, cara, que eu vi desde o dia zero, assim, isso nem existia Repedil, né? Estamos falando de 2020, nem tinha Repedil, não tinha nada disso. Uhum. Mas por já te conhecer pela nossa amizade, um dos principais diferenciais que eu achei legal quando você começou foi já ter apostado num cardápio próprio, né? Sim. Eu nem entendia muito ainda esse segmento de food, mas não era algo comum de se ver, né? Geralmente era ou era um iFood da vida, um outro marketplace. Para quem não sabe, Di Matteo hoje aqui, na unidade que nós estamos em Jales, interior do estado de São Paulo, são 600 quilômetros da capital, então estamos no interior. E era comum ter outros marketplaces, né? Aqueles marketplaces mais de interior de cidade e tudo mais, até menos iFood, em 2020 ainda tinha aqui na região. E você começou já com o aplicativo próprio desde o início, cara. Uhum. Por que isso, Rick? Assim, primeiro, aqui no interior, o pessoal tinha muita modalidade e a cultura de entrar em contato com o restaurante pelo WhatsApp. Por WhatsApp ou ligação. Faça o seu pedido, ligue no meu telefone. Só que esses dois formatos, no meu entendimento naquela época, o risco de você perder informação e ter informação cruzada era muito grande, né? Imagina um cliente ligando para mim perguntando, eu quero um açaí com morango, creme de avelã e creme pistache. Tudo bem, eu fui lá e anotei o pedido. E aí, por algum motivo, o cliente me liga depois falando que não foi um outro adicional que ele pediu. Como que eu vou debater se isso realmente... Onde foi o erro? Foi aqui na nossa loja, ou foi no cliente, ou foi na cozinha? Então eu tinha perca de informações de dados. Se eu seguisse naquela cultura de pegar pedidos por WhatsApp ou por telefone. Então era uma questão que eu tinha problema e via problema futuramente e via que seria muito difícil escalar nesse formato, né? Operacional mesmo. Operacional. Né? Então assim, por mais que eu poderia treinar minha equipe, ter uma equipe muito bem capacitada, mas a escala disso era desafiador você replicar esse modelo, né? E eu precisava ter informação também. Como eu venho da área de tecnologia, né? Você conhece, tem as outras empresas de tecnologia voltadas para o telecom. A informação era muito importante. Para mim é essencial hoje, mas naquele momento, em 2020, ainda muitas pessoas não davam a devida atenção para isso, né? Então, o que eu falei? Eu preciso ter a informação do meu cliente, eu preciso saber quem que é meu cliente,
qual que é o telefone dele, como que eu posso entrar em contato, né? Para depois, posteriormente, tentar fazer algo e estimular a recompra, né? Então, primeira coisa, eu precisava ter essa informação, porque já os marketplaces não dão essa informação. Não dão. Não era o caminho correto de eu ir no marketplace, além de ter as taxas altas, né? Então eu tive sempre o marketplace como uma vitrine. Ó, minha loja está lá, é uma vitrine, mas o fundamental é trazer venda dentro do meu app, porque eu tenho essa informação e consigo trabalhar essa venda depois, né, com sabedoria. Então esses foram assim, os princípios básicos, né, para a gente realmente, desde o primeiro dia que a Dimatel abriu aqui em Jales, a gente tem todas as informações de venda de todos os clientes. Se quiser saber quem foi o primeiro pedido, entra no meu sistema, tá lá quem foi o primeiro pedido. Então, 5 anos já, né, cara? De 5 anos. E olha que já legal. Foi. Só que em Jales acho que a gente está batendo 300 mil pedidos já nesses 5 anos. Então tem essa informação e é só a gente trabalhar. E a gente trabalha hoje, trabalha na Repediu essa informação, trabalha no nosso Power BI essa informação hoje. E é fundamental. E ainda bem que uns 5 anos atrás, né, nos deu muito tempo de ter caminhos e trabalhar bem essa informação. Né? E eu estou vendo que tem alguns restaurantes, alguns empresários que estão agora, neste momento, migrando a sua operação para ter essas informações. E aí já quer com uma velocidade acelerada e quanto mais velocidade e você quer fazer essa migração, às vezes se torna mais árduo esse trabalho, né? Perfeito, cara. E você vê, né? Você falou aqui, pô, a gente está falando de 2020, o Henrique está falando de 2020, a primeira unidade dele foi em 2022, e olha só o que ele falou aqui, ó. Ele já pensava na escala, ele já pensava na importância da informação, e ele já sabia que o Marketplace seria uma vitrine para o negócio dele, não um canal principal de venda. Olha que legal a visão disso, pensando já no que você queria fazer, né, Henrique? E quando que veio o momento de vou abrir uma nova unidade? Porque aqui você está falando de 2 anos, né, cara? Você basicamente experimentou e testou muita coisa por 2 anos. Sim. Quando que chegou esse momento de vou abrir mais uma? Assim, eu tive muita calma primeiramente, né? Porque quando você abre um negócio, e aqui em Jales, graças a Deus, de Mateu, desde o primeiro dia, ela sempre teve um movimento. Então, esse movimento chama atenção. Então, várias outras pessoas acham que é somente abrir outra e já começa a aparecer as propostas, né? Mas eu tive muita calma. Peraí, eu preciso ter 1 ano, pelo menos, de formação, de ver como que essa loja funciona no verão, como que ela funciona no inverno. Pegar os fluxos de sazonalidade. E isso já tudo com as informações que eu tinha de venda. Né? No mínimo eu já tinha a informação de venda desde o primeiro dia. Então, primeiro precisava passar por 1 ano para mim poder analisar essas informações, ver se minha metodologia, meu produto estava validado. A gente sabe também que no interior, quando um produto, uma loja inaugura, né, é fácil dar aquele boom, mas aí depois ela cai o movimento, né? Então, tem que ver se o produto realmente agradou, se o produto realmente está sendo bem aceito pela comunidade local, né? Então, primeiro eu tive muito essa calma, né, mano? Mas tudo que eu já fiz de nome, de Mateu, logomarca, já foi tudo pensando em franquear. Mas não era o meu primeiro objetivo naquele momento. Meu primeiro objetivo era só fazer a loja de açaí mais conceituada de Jales. Esse era o meu primeiro objetivo. Que legal. E aí depois sim eu fui pensar em escala, e aí depois a gente foi fazer o processo de franqueamento, e começamos a oferecer. Já tinha muita gente, muitos clientes já pedindo já, né? Para abrir uma franquia. Consumia aqui, era de fora, quero abrir na minha cidade. Sim, que se apaixonou pelo produto, que se apaixonou pela marca, né? Então, assim, eu tenho alguns franqueados hoje que não eram consumidor de açaí e hoje tem uma franquia de açaí. Então, o produto agradou, isso foi me dando mais, vou falar, assertividade nas minhas convicções. E aí, em 2022 foi quando teve a primeira unidade inaugurada, e aí foi uma atrás da outra, bem rápido, mas assim também, eu segurei muito o processo de expansão e ainda seguro muito esse processo de expansão. Então a gente teve uma expansão nesses últimos anos, em forma espiral, né, em volta de Jales. Para quê? Para ele saber como que é esse outro jogo. Tá? Uma coisa é a loja de Jales, que eu, Henrique, estou aqui todos os dias 100% full. Eu faço marketing, eu vendo, eu estou cuidando da operação, mas quando abre uma unidade franqueada, a pessoa Henrique já não está, é o franqueado. Então o franqueado tem esse dever, né, de fazer venda, como levar esses processos atrás, todos, levantar, né? Os processos, de cuidar da sua equipe. Então por isso que ainda tive essa expansão em forma espiral. Agora que a gente está abrindo a expansão um pouco mais exponencial para poder ter um outro crescimento. Mas primeiro eu tive esse cuidado de não dar passos muito largos e depois perder a gestão. Perfeito, hein? Perfeito demais, cara. Cara,
legal aqui, duas coisas que você falou que eu achei muito bacana, que foi a sua preocupação com a marca, mesmo lá no começo, você já pensava que poderia ser uma expansão, e a gente até fez questão de colocar aqui o Mateu, esse é o mascote da marca, ficou muito legal, inclusive minha filhota mais velha tem um Mateuzinho lá em casa, fã do açaí, e é muito legal essa presença de marca, cara, porque isso eu percebo que é algo que você fez muito forte, né? E aí conecta com a próxima pergunta que eu quero te fazer, que é justamente em cima dos desafios dessa escala. Quais foram os principais desafios na hora que você começou a abrir a primeira marca, segunda marca, terceira marca, pensando nisso que você tinha olhado lá para trás e já olhava para os dados, já pensava nessa visão de marketplace como vitrine, nesse branding bem construído que você fez em cima da marca de Mateu, marca muito forte, marca muito aderente, né? O mercado aderiu muito bem a ela. Quais foram os primeiros desafios que você viu ali e o que ajudou, cara, na aderência, né, desses franqueados ali para quem está pensando nesse modelo, para quem está querendo começar? Assim, o primeiro desafio que eu vi quando a gente começou a franquear, abrir em outros municípios, né, por mais que tenha proximidade em Jales, é o quê? Eu consegui construir uma marca forte na unidade de Jales. Não estou em Jales. Você vai para Fernandópolis, você precisa construir isso. Por mais que tenha proximidade, a marca não é conhecida. E aí outro problema que teve também, né, outra dificuldade, vamos colocar, que muitos dos franqueados que abriram outras unidades, eles não eram da cidade, eles eram de Jales. Então quer dizer o quê? Tanto a marca não é da cidade, como também o franqueado não é da comunidade. Perfeito. Então você já tem um outro desafio, dobrado. Pegaram essa aí, hein? Um desafio dobrado, porque você tem que mostrar quem é de Mateu dentro daquele município, e o franqueado tem que mostrar quem é ele também dentro daquele município. Então se torna um pouco mais dificultoso. E aí a gente teve que abrir, conversar junto com os franqueados e trocar essa ideia. Falou, pessoal, vocês vão precisar mostrar quem são vocês para poder também apresentar a marca para a cidade e aí sim conseguir escalar. Porque produto bom em si, somente produto, ele não vende sozinho. Você tem que mostrar o produto, você tem que distribuir o seu produto, né? Quem vende mais é quem distribui melhor o seu produto. Sem dúvida, distribuição. Exatamente. Então a gente teve esse gap, né, que a gente precisou analisar, mas hoje já está bem claro isso. Então, quando o franqueado está nesse negócio que ele vai abrir em uma cidade que ele não mora, a gente fala muito dele trabalhar a comunidade local. Porque a gente tem outros cenários também, outros franqueados que já era da comunidade, e esses, assim, eles abriram a de Mateu e rapidamente... A rampa é bem maior. Performou, porque ele já era conhecido na cidade. Então, rapidamente, ele coloca o seu produto para as pessoas conhecerem, e aí essas pessoas conhecem, gostam do produto, e aí começam o orgânico, muito forte, aí um trabalho orgânico, um trabalho de marketing também. Então, assim, eu falo que para uma unidade ter sucesso, é uma junção de ações ao mesmo tempo. Não é somente uma ação que vai fazer o sucesso daquele lugar. É legal, uma junção cara. de ações. E como que vocês fazem essas ações, Rick? Pensando já aqui na minha próxima pergunta, como que vocês fazem para atrair esses novos clientes quando vai inaugurar uma unidade? Como que é esse processo? Sim, hoje a gente tem uma equipe de marketing, desde sempre a gente já teve uma equipe de marketing na franqueadora, e a gente vai mapeando o que precisa ser feito. Então, antes da inauguração mesmo? Antes da inauguração. Então tem as ações orgânicas, que a gente mapeia, um sorteio no Instagram, a distribuição de copos para influencers, a distribuição de copos para pessoas que também são influencers, têm influência digital no município, mas necessariamente não são influencers, né? Como uma advogada, como uma esteticista, né? Então essas pessoas, elas têm também uma boa rede de amizade, né? E é o nosso público também. Então é legal também a gente saber quem que é o nosso público hoje. Então o nosso público hoje, ele é feminino predominante. Então a gente parte de fazer ações orgânicas focadas em atingir esse público. Então a gente passa toda essa parte orgânica para o franqueado. E aí o franqueado, localmente, ele é responsável por fazer isso lá na sua localidade. Então ele é que é responsável por fazer a venda ali na sua localidade. E aí outro suporte que a franqueadora dá hoje é o tráfego pago, né? Que a gente trabalha aí as redes sociais, né? Com Instagram, Facebook. E aí hoje também todos os nossos franqueados têm o acesso ao Repediu. Já está englobado na taxa de marketing hoje, que aí já é a recorrência. Né? E aí é aquela questão que eu falo de canais. Então, o marketing orgânico é um canal, o tráfego pago é outro canal, o Repediu é um outro canal de venda, o Marketplace é um outro canal de venda, e aí você tem seu app, seu delivery, que é um outro canal de venda, o seu balcão. Então, todos esses canais de venda, ele precisa estar juntamente, ao mesmo tempo, com muita força dedicada em todos. Se um desses canais você deixar a desejar,
vai te impactar Nos no demais. resultado. Perfeito. Então, é isso que eu tento alimentar muito na mentalidade do franqueado hoje. Não é uma coisa que vai dar resultado. Às vezes tem franqueado que ele acha que somente tráfego pago vai trazer venda. E não vai. Então tem que ser essa junção de ações ao mesmo tempo, com muita força e dedicação. Perfeito. Hoje, um canal que tem problema não traz o resultado satisfatório. Pô, legal demais, Rick. Vou te fazer mais uma pergunta aqui então, cara. Só um momento só. Vamos deixar nossa conversa um pouco mais saborosa. Ô, Ô, rapaz. Débora, vem cá. Obrigado. Obrigado, Débora. E eu já achei que esse aqui tava saindo para um cliente, hein? Saiu para um cliente especial aqui demais. Esse é o nosso copo mais famoso, Fernando. É o copo dos deuses. Copo dos deuses. Copo dos deuses, que vai Ninho Gourmet, creme pistache. Um exemplo, o pistache hypou no Brasil em 2024. Só que a de Mateu tem desde 2020, desde quando abriu o creme pistache. E hoje é referência na nossa rede, creme pistache. Como também tô aqui com milkshake de pistache também, que é sucesso de venda também. Rapaz, São dois produtos sucesso de venda na nossa rede. Vocês vão ter que me dar licença, mas eu vou ter que provar isso aqui, viu? Porque eu vou te falar, muito viu? bom. Você, infelizmente, não vai poder sentir esse sabor, mas eu posso tentar descrever. E é muito bom, viu? E qual que é o nosso bordão? Sua melhor experiência em açaí. Cara, gostei. Sua melhor experiência em açaí. E sua melhor experiência em açaí. Eu vou ter que concordar. Você falava no começo, é a minha né? melhor experiência em açaí. E vou te dizer, viu? Uhum. Tem mais 3 mulheres em casa pra concordar. Minha esposa e minhas filhas. Adoram. Bem, você tá aqui desde o primeiro dia. Antes de abrir a de Mateu, o Fernando me ajudava até nos testes já. E eu sempre falava, né, lembra, Nando? Eu não vou vender açaí, vou vender a melhor experiência. E é verdade. Eu sou a prova viva disso, de que é verdade mesmo, pessoal. E, Rick, eu quero puxar esse gancho mais tarde do pistache, porque realmente, cara, você foi um cara que foi muito visionário nesse tópico. Mas eu vou deixar ele anotadinho aqui no cantinho para manter o nosso ritmo aqui. A gente estava falando dos desafios de expansão das franquias. Você trouxe a importância dessa multicanalidade de venda, de manter todos esses canais funcionando de forma performática. E me fala um negócio, depois de inauguradas, né, as franquias, entre cidades que já estão há mais tempo, como Jales, e cidades recém-inauguradas, qual que é a principal diferença que você percebe hoje? Às vezes a gente tem alguns clientes na Repediu, e é natural esse papo acontecer, quando eu estou em algum evento, a gente conversa, o time de sucesso do cliente às vezes traz também na mesa, que geralmente quando a unidade é nova, tem um desafio maior para performar. Como Sim. você disse, comunidade, praça nova, canais, aderência, visibilidade, né, audiência. Como que a Dilmateu buscou se diferenciar com isso e como que você vê essas diferenças entre cidade mais antiga, praça mais madura e uma praça recém-chegada? Como que você faz para tentar acelerar um pouquinho disso daí? Como que você direciona seus franqueados nesse sentido? Assim, como eu te falei, como a gente tem informações desde o primeiro dia de venda da unidade de Jales, também a gente tem as informações desde o primeiro dia de venda das outras unidades também. Então, todos os dias a gente está analisando informação, vendo por que essa unidade ela performou muito rápido, por que essa unidade está performando com menos tempo, por que essa não está tendo viabilidade. Então, a gente vai fazendo comparações e análises, né? E aí, claro, não é só venda que a gente analisa, né? A gente analisa o franqueado, analisa o comportamento, a gente analisa a cidade, analisa o perfil comportamental do cliente também, os concorrentes, a gente analisa. Então, a gente vai fazendo análise de dados. Então, realmente é isso, é fazer análise de dados de tudo, né? O que a gente pega quando a gente começou? Claro, hoje eu falo assim, as mudanças de perfil de mercado, de consumo, está mudando rapidamente. Uhum. O que se praticava 3 anos atrás, não quer dizer que praticando hoje vai ser satisfatório o resultado. Então, quando as primeiras unidades franqueadas inaugurou em 2022, a gente bateu muito no orgânico. E esse orgânico fez muita diferença. Legal. E o franqueado, ele absorveu muito isso. O que está tendo, às vezes, uma dificuldade agora, né? Então, a gente também está indo para cidades maiores, então é difícil você fazer aquele trabalho orgânico como você faz numa cidade pequena, né? Numa cidade pequena, rapidamente você consegue dar visibilidade. O pessoal está ficando muito fechado a canais pagos, né? O que seria canais pagos? O marketplace, porque você paga comissão para vender naquele canal. O tráfego pago, porque você também está pagando para adquirir aquele ter cliente. visibilidade. Só que outros restaurantes também abriram o olho. Uhum. Então a concorrência hoje está maior.
né? Antigamente, Marketplace, aqui em Jales, quando eu inaugurei, eu fui entrar no iFood, né? Depois de 11 meses de operação. Então eu fidelizei muito porque eu queria o quê? Eu vou focar em distribuir meu produto, eu vou focar em dar visibilidade na marca, mas eu vou forçar o cliente a fazer o pedido no meu app. Para mim não ter... O cliente passa a ser seu de verdade. Passa a ser meu. Claro, e aí depois a gente entrou no iFood. Hoje o iFood para mim é um excelente canal de vendas, mas eu tinha essa mentalidade há 5 anos atrás. Hoje não, hoje a gente tem que ver, é legal a gente ter nosso app, é legal a gente estar no iFood, ali é um shopping aberto, né? Mas a gente precisa estar bem precificado, saber qual que é o jogo do iFood e se adaptar a ele, mas não ficar refém. O que acontece às vezes, né? O franqueado, ele inaugura e tem muitas coisas na cabeça dele, e o iFood, quando você abre uma loja nova, o que ele faz? Ele já te coloca lá em cima e te manda venda. E aí o franqueado, às vezes, ele acha que aquele é o canal salvador da sua operação. E não é. E acaba deixando de lado alguns outros pontos, que é o marketing orgânico. Que esse não tem erro. No meu ponto de vista, de todas as unidades, que ela focou muito bem no orgânico todos os dias, eu falo assim, o orgânico é todos os dias. Todos os dias você tem que lembrar o seu produto. Você tem que lembrar as pessoas que tem de Mateu. Perfeito. Você tem que falar de Mateu em todo lugar que você vai, né? Então, top of mind, né? Tem que estar o tempo inteiro na cabeça do consumidor. Cara, eu vou na barbearia, e aí, pessoal, quem consome de Mateu aqui? Posso mandar uma cortesia para alguém? Legal. Vou na farmácia também, quem gosta de milkshake? Quando eu inseri esse produto. Eu gosto, posso mandar 4 para vocês provarem aqui? Independente de quem seja. Então a minha ideia é que se o produto chega em mais pessoas vão fazer jus se aquilo lá realmente tem sentido para ela. Distribuição. E tem uma grande palavra aí, né? Paladar não retrai. Né? Algo aí que a Lorena nos diz também, paladar não retrai. Isso é fato. Na hora que você prova algo bom, dificilmente você retrai o seu paladar. Perfeito. E aí você depois faz jus de valor se o preço faz sentido para ti ou não. Distribui o produto, chega no consumidor, vai mais longe, ele experimenta, esse aqui é o que eu quero. Sim. E aí hoje eu falo, independente qual que vai ser a ação de marketing hoje, pode ser de pós-venda, pode ser de marketplace, pode ser orgânica, né, tráfego pago, a gente tem que ter a mentalidade que é o seguinte, a gente tem que chegar no máximo possível de pessoas àquela ação para ter uma conversão satisfatória. É o topo de funil, meio de funil e o final de funil. Não tem segredo. Não tem segredo. Claro, como a gente hoje tem a base de dados, o Repediu hoje ajuda a nos processar essa informação, a gente consegue segmentar muito melhor a nossa base de dados e a gente consegue fazer campanhas mais assertivas, trazendo recorrência. E aí, uma coisa legal, o pessoal acha que desconto é marketing. O pessoal acha que o cupom de desconto é marketing. Cupom de desconto não é marketing. É só uma oportunidade que você está gerando de compra naquele momento. Então é o seguinte, a gente pega ali algumas campanhas de cliente campeão, cliente fiel, as campanhas mais assertivas para esse público não é dando desconto, é dando reconhecimento afetivo para esse cliente. Reconhecimento afetivo. O que é reconhecimento afetivo? É dar uma exclusividade de um produto que somente ele vai ter acesso. Aqui também a gente tem o aniversariante, né? Todo aniversariante aqui em Jales ganha um copo de açaí, sem precisar trazer amigos, sem precisar ter nada, só ele vir, só chegou, apresentar aqui seu RG e ganha uma cortesia. Então, assim, tem essa questão também. Os nossos clientes campeão, fiel, ele preza muito mais pelo reconhecimento afetivo do que o reconhecimento financeiro. Então a gente também tem que diferenciar isso. É legal quando o empreendedor tem essa mentalidade também. Eu achei muito legal, cara, o conceito do reconhecimento afetivo. Eu acho que eu acredito que funciona muito, a gente tenta, né, trazer isso, não com esse termo, gostei do termo, do reconhecimento afetivo, mas a gente sempre tenta trazer para os clientes a importância, não só de ficar dando cupom. Inclusive essa frase aqui até anotei, cara, desconto não é marketing, é oportunidade. Exatamente. Achei muito legal. Geralmente as pessoas tentam trabalhar muito com cupom, usar muito isso, mas realmente é uma venda de oportunidade. O cliente está naquele momento de aproveitar o cupom, mas o reconhecimento afetivo é o que gera um relacionamento de longo prazo. Exatamente. E eu lembro muito bem, Nando, quando no início da minha operação, né, eu fiquei aqui na loja. Então, eu pedi licença da minha outra empresa, né, e fiquei aqui mais 1, 2, 3 meses aqui dentro da minha operação. E todo cliente que eu conversava, eu queria ouvir o feedback do meu cliente. Sabe o que o meu cliente pedia? Rick, não baixa a qualidade. Não baixa a qualidade. Se precisar ajustar o preço, ajusta, mas não baixa a qualidade. Então eu escutei meu público. Claro, e aí depois eu fui ajustando o preço, né? Vai tendo inflação, essas outras coisas. Mas o meu público que eu cultivei desde o início, ele só pedia para mim não baixar a qualidade. Então assim, se o preço
não faz diferença para ele, por que eu vou ficar mandando oferta de preço para ele? Perfeito, cara. Um exemplo, a gente tem um cliente aqui em Jales, esse cliente já consumiu acho que R$26 mil desde quando existe a de Mateu. Rapaz. Em 5 anos, ele já consumiu R$25 mil. A gente manda cupons de desconto, ele não usa nenhum. Tem o de Mateu Lovers, que aqui a cada mês, a cada 5 pedidos, ele pode pegar um copo gratuitamente, ele também não utiliza. E o que eu faço? Eu dou reconhecimento afetivo para ele. Uma cortesia, um brigadeiro, uma caixinha de brigadeiro, um presente, sem ele esperar. Lançamento. Sem ele esperar. Na hora que ele faz o pedido, eu converso com a equipe aqui e envio para ele. Então isso é legal a gente ter essa análise. Então tem um certo público que a gente só precisa dar o quê? Mostrar que o produto é de qualidade, fazer que ele encante com a marca, fazer que ele realmente tenha aquele prazer de consumir aquele produto, que o produto também chegue com uma qualidade alta, né? Então assim, você tá vendo os copos, né? Um copo de qualidade, tampa bolha, a apresentação, como chegou esse copo para ti. Lindo. Então, isso gera valor no produto, isso agrega valor no produto, e isso também atinge um público que é muito interessante também. Perfeito, Rick. Cara, muito bom. Tem mais algumas perguntas que eu tinha anotado aqui, você já entrou dentro delas, mas uma que eu acho que faz muito sentido, a última palavra é o seguinte, o que essa inteligência de dados, né, de ter o aplicativo próprio com a Repedil te permitiu hoje que antes não era possível, né, igual esse reconhecimento desse cliente e tal. Eu lembro que você já ouvi você contando sobre esse case né, em outros lugares, eu achei muito legal. E o que essa inteligência permitiu, né? Porque como você começou desde o dia zero a já monitorar esses dados, a buscar essa informação e fazer tudo isso, o que hoje você tem de benefícios utilizando esses dados junto com o Repedil que antigamente você não tinha? Ou que você já havia planejado, na verdade, né? Poder ter, né? Sim, eu já tinha planejado, né? Igual assim, só dando um exemplo do que eu acabei de falar, eu sei que aquele cliente, ele tem um consumo e ele é um cliente campeão, eu sei. Mas como que eu fiquei sabendo? Fazendo uma análise manual. E aí vem aquela outra questão, eu preciso dar escala em tudo. Se eu ficar só na observação manual, eu não consigo dar escala, né? Então eu precisava ter uma comunicação automatizada. Eu lembro muito bem quando você veio com a ideia do Repedil e você me mostrou, eu falei, perfeito, pode seguir que vai dar muito certo. Porque eu já tinha essa dificuldade, porque eu tinha as informações estavam ali, só que eu precisava ficar analisando aquilo manualmente e entrar em contato manualmente. Aquilo você não consegue dar escala. Não dá escala. Então, aí quando veio a Repedil, que ela conectou com a minha base de dados e ela já fazia essa verificação, essa segmentação e ainda a comunicação automaticamente, foi perfeito, o casamento foi perfeito. Que bom. E lembra quando a gente analisou, eu falei, Leandro, se der certo para a de Mateu, a Repedil vai dar certo para qualquer tipo de negócio, porque a de Mateu já é uma empresa organizada, desde o primeiro dia, com os dados ali. Então, adaptou, validou. Funcionou, uma Repedil vai estourar. E foi dito e feito. Então, assim, a junção aí das informações que eu tinha junto com o Repedil foi isso. Dar mais escala, mais rapidez no processo de análise de comunicação com o cliente, porque aqui todos os dias a gente tem que vender. No final das contas, é lindo, maravilhoso o papo, mas na última linha tem que ter venda. Tem que ter venda. Não adianta ter o melhor sistema, ter o melhor produto se não tiver venda. Tem que vender. Todos os dias aqui, eu até falo isso para minha equipe. Vamos vender, gente. Vamos vender. Não é só o Repedil, não é só o Marketplace, não é só o tráfego pago. Vocês aqui atender melhor o cliente também. Tem que fazer venda. Todo negócio se sustenta com venda. A última linha tem que vender, né, cara? É venda. Você pode ter o negócio mais maravilhoso, o sistema lindo, maravilhoso, que conecta. Lindo. Se não tiver venda, não faz sentido nenhum. E é tão legal ouvir isso, Rick, porque a gente... Cara, no último ano a gente conversou com muita gente, né, no segmento de food, falando em Repedil, assim. E a gente pegou casos, cara, que... Eu não posso citar nome, claro, mas a gente pegou casos de empresas antigas no mercado, há muito mais tempo, 10 anos aí no mercado, alguns casos até mais do que isso. Foram alguns casos que nós pegamos. Até mais tempo do que o Henrique estava no mercado. Só que sem essa cultura de dados, sem essa cultura de escala, pensando somente ali no produto, pensando somente no balcão, muito para dentro de casa e pouco na distribuição, pouco para fora. O que acontece? São marcas que estão há 10, 15, 20 anos no mercado, não tem um cliente para se relacionar. Nunca
nunca pensou no canal próprio, igual você pensou no aplicativo desde o dia zero, nunca teve esse cuidado de pensar nessa escala de forma automatizada. E aí, na hora que viu a Repediu, falou, pô, vai me ajudar. A gente chegou lá para ter discussão para entender como é que funcionaria. Mas tudo bem, mas cadê sua base de dados para a gente poder conectar? Não tem. Mas você vende, você não identifica os clientes, não tem? Não, nunca tive isso não. Não tinha um contato, não tinha nada, cara. Sempre aguardando o cliente. Sempre esperando o cliente chegar e nunca se importando com a informação que esse cliente poderia dar para ele. Sim. Eu ouvi, se não me engano, foi o pessoal da Brasel falando que muitos falam do desperdício, né, no nosso segmento, né? Mas um desperdício que é pouco falado no nosso segmento de food service é o desperdício da informação. O quanto de dados você poderia estar hoje coletando do seu cliente que você deixa de coletar. E a gente percebe com bons olhos o que está acontecendo para o futuro do mercado, mas ao mesmo tempo ainda tem alguns donos, alguns empreendedores com uma mentalidade um pouco mais retraída nesse sentido. Esse caso, por exemplo, um desses casos, por exemplo, aconteceu da gente estar ali na reunião muito bacana e tal, e o vice-presidente falou, não, eu não quero, eu acho que vai gerar fricção com o meu cliente, eu não quero coletar esse dado, não preciso disso, não sei se ele vai querer passar ou não. Mas você vê que é uma mentalidade que vem lá de trás. Sim. Né? Sócio fundador, sempre na casa, o time de marketing querendo fazer, querendo diversificar, mas não conseguiu dar vazão. E nesse caso, até hoje, eu sei quem é a marca e tal, até hoje a marca ainda não faz, cara. Não faz. E provavelmente deve estar com dificuldade hoje de comercial. E olha só que engraçado, você começou em 2022, em 3 anos, hoje você já tem mais casas do que esse pessoal, que está há 20, 30 anos no mercado, tem uma marca muito antiga, uma marca que deveria estar muito grande, muito forte, hoje você já passou em quantidade de unidades desse pessoal. Mas por causa dessa mentalidade, cara, acho que eu poderia tranquilamente dizer que a Dilmateu é uma empresa de tecnologia que vende açaí. Não é uma empresa de açaí que usa tecnologia, porque o nível que o Henrique olha aqui para as informações dele, olha só, lá na abertura em 2020 ele já falava de escala, já olhava para as informações e já falava de Power BI. Olha a importância de como que você trata o seu negócio desde o dia zero e não só, né, um belo dia eu vou resolver fazer. Óbvio que o melhor dia para se fazer é hoje. Você toma decisão. Toma decisão. Se você não está fazendo isso aqui no teu negócio, você está ouvindo a gente e está pensando em escalar, está pensando em crescer, olha a importância de você fazer isso daqui, você olhar para isso aqui, para te proporcionar essa escala que o Henrique conseguiu lá na frente. Henrique, como que os seus franqueados, cara, veem esse poder de tecnologia, de dados que você tem hoje na mão, cara? Porque são muitas ferramentas para abrir, para inaugurar, para lançar. É uma visão de dados muito ampla, macro, que ao mesmo tempo você consegue trazer para o micro para se relacionar com cada consumidor. E eu imagino que na hora de tomar uma decisão de escolher uma franquia, né, abrir uma franquia, isso deve ter um peso importante. Como que seus franqueados veem isso, cara? Os meus franqueados hoje, uma grande maioria, eles veem como uma facilidade para poder operar um negócio. Então é o seguinte, você ter o app e você poder ver quais são os pedidos que estão em andamento, quais saíram para entrega, qual que foi finalizado. Isso em qualquer lugar que você estiver, e às vezes no celular, na palma da mão, isso dá liberdade para ele, liberdade ali no dia a dia, né? Não precisa estar direto na operação, ele pode estar em outro lugar, pode estar viajando, mas ele está de olho na sua operação. Então, é isso que os franqueados vê quando opta comprar uma Dilmateu. Acho que o que agrada, assim, não só o produto, que o produto realmente fala por si, mas essa gama de tecnologia hoje que a gente tem, agrada muito o franqueado, porque sabe que ele vai ter gestão e vai ter ali as informações do seu negócio. Então, e a liberdade também de estar operando esse negócio de qualquer lugar. Claro que a gente tem outras dificuldades que realmente, principalmente no início, o franqueado ele precisa estar dedicado 100% na sua unidade, dúvida, localmente. Isso daqui é o que a gente mostra, né? São unidades que já está 1, 2 anos operando, que aí ele tem essa liberdade porque ele já tem uma equipe consolidada lá localmente que consegue operar e fazer aquilo acontecer. Mas é algo sim que chama a atenção dos franqueados, toda essa gestão de informação. A hora que eu falo que eu sei qual que é o produto que ele mais consome, qual que é a frequência de compra dele, e que eu mando aquela mensagem automaticamente, ele apaixona também. Ah, sem dúvida. Só que vamos bater naquilo. Para tudo isso fazer sentido, no final da linha, ter venda. Tem que ter venda. A sua equipe aqui dentro da loja precisa vender. Você, a hora que está iniciando a sua operação, você precisa vender o produto e vender você como empreendedor para a comunidade local.
Senão, não vai fazer sentido. Porque hoje também, né, a concorrência hoje, ela vai se crescer, ela vai se modelando e também vai tendo mais propriedade, né? Ela vai tendo informação, ela vai pegando sistemas. A competição melhora, né? A competição melhora. Então, não dá para você chegar sem muito sangue no olho que fica mais difícil. Então, tem que ter essa mentalidade. E o momento. O começo, ele é sempre mais difícil. Sim. O começo é sempre mais difícil. Só que você tiver, desde o começo, muito bem antenado do que tem que fazer e de estar focado 100% naquele jogo, consequentemente, você vai colocar aquele time para rodar, a tua empresa vai rapidamente ganhar sustentabilidade e a hora que passa aquele nervosismo, aquela euforia no primeiro momento, aí as coisas vão mais tranquilo. E aí depois que tá tudo ajustado, a coisa mais fácil é você mudar as regras, né? Aí decola. Aí decola. Então, o que eu vejo aí hoje que nossos franqueados gostam muito é que essas ferramentas trazem para eles uma certa tranquilidade, uma certa gestão, né? E poder saber o que está acontecendo na operação. Perfeito, cara. Rick, que bate-papo incrível, muita coisa boa. E assim, conectado com esse último ponto, né, do que seus franqueados gostam, de alguns motivos deles escolherem, a gente nem fala do produto, porque acho que Rafa Silva, né, do Lucrando com Delivery, ele fala um negócio que cara, se o seu produto não é bom, você nem deveria estar pensando em outras coisas. Então ele sempre já tira esse ponto da mesa. Fala, cara, produto, embalagem e entrega, nem se discute. Nem se discute. Se você não tem isso, você já não está nem competindo. Tudo bem dali para frente, né? E como você bem apresentou aqui, produto, embalagem, a gente nem questiona. Prazo de entrega de Matheus, então, só tempo recorde. Cara, uma última pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Que conselho que você daria para quem está nos ouvindo hoje, Rick, e está pensando em começar a expandir o negócio dele, seja para rede própria, seja para franquear, e esse cara quer escalar tão rápido quanto foi o de Matheus, esse fenômeno de 35 unidades em menos de 3 anos, cara? Qual que é a dica que você tem para dar para esse cara? Organize bem o seu negócio, alicerce bem o seu negócio, deixe ele muito bem alicerçado para onde você quer tomar direção. Não tome uma atitude, eu vou primeiro vender, eu vou primeiro crescer para depois organizar. Isso é muito trabalhoso depois que você começou o jogo. Como eu falo, você trocar o pneu de um ônibus andando é muito trabalhoso. Então, já como também eu tenho outros negócios também, se puder já, o produto é esse, eu quero crescer dessa forma, eu quero ter esse nível de franqueado, eu quero ter esse nível de colaboradores, eu quero ter esses canais de venda, a minha gestão é dessa forma, a minha comunicação com o cliente é por esse canal, já tenha isso tudo definido. Porque se você for crescer e não tiver isso definido e depois querer organizar e ajustar isso depois que tem muita gente operando, muita gente no seu negócio, você vai ter uma dificuldade gigantesca, porque você vai ter o quê? Mudar a mentalidade que você construiu. Mentalidade você não muda de uma hora para outra, você constrói a mentalidade. Então, o que eu daria de dica é exatamente isso, porque eu vejo muitos empresários errando. Primeiro eles abrem desorganizado, crescem algum negócio desorganizado, e aí depois vai organizar isso. E isso é muito trabalhoso. E nos dias de hoje, com a competitividade que a gente tem, não tem tempo e margem para esse tipo de erro. Alicercem o seu negócio, deixe o seu negócio muito alicerçado de tudo. Um exemplo, eu realmente queria crescer, né? Vamos falar que não era o meu objetivo principal franquear, mas sim, eu tinha um sentimento de querer franquear. Então, a marca foi construída, a de Matheus, a logomarca, registros, o conceito, o aplicativo, já era posicionado para uma escala. Não que eu ia usar aquele momento que eu estava inaugurando aqui em Jales na pandemia, mas já estava posicionado. Então, é isso que eu falo, deixa o negócio de vocês muito bem alicerçado. Muito bem, com alicerce, né? Então, não errem nesse ponto aí. Muita clareza, né, Henrique? Percebo nas suas palavras que você já tinha, desde o dia zero, muita clareza do longo prazo do que você buscava. Poderia nada ter ido por esse caminho ou nada ter acontecido. Sim. Mas desde o início, quando você fala do alicerce, das estruturas, eu percebo que você já tinha clareza. Marca, registro de marca, app próprio, estrutura, todas as suas unidades, cara, é um ambiente, você percebe uma uniformidade no atendimento, em tudo, embalagem, produto. Cara, e eu vejo que isso começou desde lá de trás, né? Não é algo que eu olho hoje e fico surpreso. Muito pelo contrário, eu falo, cara, tá muito claro que ele sabia esses pontos, né? Então, percebe-se um esforço teu de realmente começar já olhando pro que era o certo a se fazer.
Foi isso mesmo, Rick? Foi exatamente. Um exemplo. Quando eu comecei aqui em Jales, há 5 anos atrás, ô Nando, então eu estava muito fidelizado à cultura de pegar pedidos pelo WhatsApp. Tava muito fidelizado. Todos os restaurantes faziam isso por telefone. E eu não pegava. Eu falei, eu não vou pegar pedido pelo WhatsApp, não vou pegar por telefone. Porque eu sabia que poderia ter problemas. E eu não queria isso. Então, eu tive muita crítica de alguns clientes. Falando, você tá se achando, não quer pegar pedido pelo WhatsApp, é só pelo app. Aí eu falei, não é por isso. É porque se você passar o pedido para a atendente não pegar corretamente, pode ter erro. E aí depois você vai criticar. Então, é só a forma de colocar. Então, assim, é onde que vem mentalidade e cultura, que também trabalham junto. Então, assim, foi complicado no início, mas eu tinha que colocar aquela cultura porque para mim fazia sentido. E se eu não tivesse colocado, para depois organizar, um exemplo, vamos colocar um negócio, ele está lá com 1.000 clientes, 2.000 clientes, todos os clientes já na cultura de fazer o pedido por telefone, ou de fazer o pedido pelo WhatsApp. Aí, num certo dia, ele chega, agora é por app. Agora vamos lá. Nossa, ele vai ter muita crítica, muita crítica. Eu tenho contato com barbearia, né? Eu tenho um barbeiro que ele colocou um app para fazer agendamento e ele falou, perdi vários clientes porque ele acha que não tem que fazer o agendamento, tem que chegar aqui e eu tenho que atender. Eu falei, não, Matheus, mas você tá no caminho correto, cara. Infelizmente não agrada a todo mundo. Não tem como. Mas é melhor você fazer isso agora do que pra frente. Então, e ficou claro a importância da tua decisão lá atrás. Né? Ficou muito claro. Então, assim, eu teria muitas outras dificuldades hoje se não tivesse começado isso lá atrás. E eu sei que tem muitas empresas grandes, realmente, como você citou, que não tem essa preocupação e agora estão vendo que realmente precisa ter essa preocupação. Sofrendo com a marca agora. Porque, por exemplo, a gente tem a associação da BF, a gente faz convenção aí trimestral e a gente vê que as grandes, todos estão virados para isso. Então, quem não está virado, vai estar fora do jogo. Perde o mercado. Tem as informações, Power BI, porque é legal também. A gente tem informações de todos os dados, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Então, precisa ter algo processado, é igual o Repedio. Então, temos as informações que o Repedio faz, ele processa a informação e nos dá um caminho e um canal para ser tomado ali, né? O que tem que fazer. Então, tem que tomar cuidado. Perfeito. Rique, muita coisa boa, cara. Recapitulando tudo aqui, de Mateu, uma empresa de tecnologia com recorrência que vende açaí. Olha só. Henrique trouxe aqui, iniciou em 2020, primeira unidade em 2022, já sempre pensando nas informações que ele queria ter dos seus clientes para poder escalar isso daí. Sempre tratou o Marketplace como uma vitrine adicional, como um canal de venda, para que ele nunca perdesse qualidade do seu produto, sempre focou muito nisso. Olhou muito para a análise de dados e comportamento de consumo para fortalecer a sua marca própria, fez uma expansão em espiral e agora está olhando para a expansão exponencial. Tudo isso pensado desde o início para que ele pudesse entregar um produto muito bom, pudesse adquirir franqueados com qualidade e construir canais de distribuição que levasse seu produto mais longe. E Rick, para a gente fechar, eu falei que eu ia te perguntar, estava aqui na outra página. O pistache. Você que é um pioneiro, cara, foi um pioneiro. Para não te dizer que foi uma das primeiras no Brasil a colocar esse maravilhoso pistache. Eu não vou nem falar da qualidade, cara, mas vou falar da visão de colocar o pistache no açaí aí. Agora tudo tem pistache, né? Pizza de pistache, todo lugar tem pistache. Mas quando você colocou, meu amigo, você foi um dos primeiros do Brasil. Da onde veio, cara, esse insight, essa ideia aí? Foi assim, eu tinha feito umas viagens em 2018, 2019 para os Estados Unidos e eu tinha conhecido o pistache. Realmente o pistache de verdade, né? Porque aqui no Brasil era o sorvete de pistache da sorveteria que ninguém queria. Por quê? Porque era um saborizante, era artificial. Então, o público aqui no Brasil não conhecia o que realmente era pistache, né? E pistache, ele é de origem dos Emirados Árabes, Estados Unidos, Argentina, não tem produção no Brasil, né? É uma castanha que não é brasileira. E aí eu provei esse produto, falei, não, isso daqui é muito bom, isso daqui vai dar muito certo no Brasil. A hora que realmente o brasileiro conhecer esse produto, ele vai gostar. E aí eu fui atrás de realmente trazer um creme pistache legal, com qualidade já, coisa que não existia no mercado. E aí foi sucesso. Todo mundo colocava na boca, que é isso? Isso é maravilhoso. E aí outra coisa muito legal também, que casou muito bem com o açaí. Então o pistache e o açaí também casaram muito bem. São dois produtos que têm uma combinação excelente. E assim, eu vou dar uma dica de um grande player no nosso mercado de açaí, que é a UC. Essa semana que ele lançou o copo de pistache com açaí. Então assim,
E ele já está no mercado desde 2016, né? E já está em operação em vários outros países. Então, quando eu tive o conhecimento do produto, né, eu provei o produto lá fora, e aí depois eu trouxe para cá, eu não tinha dúvida que aquilo ia hypar no Brasil. Só que foi em 2020 e o produto pistache hypou no Brasil em 2024. Sim, cara. Eu lembro ainda, quando eu vi a notícia, pistache, tal, tá no melhor momento de mercado, eu lembro que eu te mandei, falei, cara, você é muito visionário, porque quando você trouxe, não se falava, não se via. Eu lembro que aqui na cidade foi uma explosão. Só se falava desse pistache do Di Matteo. Verdade. Alguns achavam que era creme de abacate, confundia. Falavam, o que é isso? E é assim, foi realmente sucesso, tanto que a Di Matteo hoje, ela tem muito pistache Di Matteo muito bem associado os dois produtos. Se é de pistache e é Di Matteo, é de qualidade. Exatamente. Então, como aqui a gente tem esse produto que a gente fez esse ano, né? A gente lançou o milkshake de pistache, que é sensacional também. Campeão de venda também. Então, assim, foi isso. Foi um produto que eu conheci fora do Brasil. Realmente eu vi que não tinha no mercado aqui no Brasil. Eu realmente fui atrás de trazer, consegui trazer e inserir no mercado. O que foi inserir no mercado? Foi fazer o máximo possível de pessoas conhecer aquele produto. Para que essas pessoas foram conhecendo. O nome também, pistache, é legal. O pessoal gosta de falar, né? Uhum. E aí foi aquele boom, assim. Foi eufórico. Vendia, um exemplo, no Brasil, sempre se vendeu com açaí, creme de avelã, leite em pó, leite condensado, morango e bananas. Sempre se vendeu. E aqui, não. Sempre pistache, o nosso complemento campeão. Complemento campeão. Depois que a gente até foi para São Paulo, tem uma unidade nossa em São Paulo, demorou ainda para o pistache ganhar força lá em São Paulo. Porque já tinha aquela cultura, açaí, creme de avelã, leite em pó, leite condensado, o tradicionalzão. Os outros complementos. Então assim, mas aí depois o franqueado foi trabalhando o produto e caiu na graça. Isso antes de 2024. Porque depois de 2024, é o que você falou. Agora é pistache em tudo. tem diversos produtos de pistache. Mas... Deve ter pastel de pistache. Não vi ainda, mas deve ter. Mas foi isso. Foi numa viagem para fora do Brasil que eu conheci realmente e falei, vou investir, vou trazer. Que isso vai dar muito certo. E deu, né, cara? Como que deu resultado? Muito famoso. Rick, obrigado demais pelo papo. Cara, obrigado. Prazer ter você aqui no nosso papo de recorrência. Ficou uma aula para quem ouviu aí, muita informação, muito conteúdo. Um prazer, mais uma vez, poder estar com o Henrique aqui, o primeiro que acreditou na Repediu quando a gente trouxe a ideia. Nem se chamava Repediu, chamava Plug for Sales, mas a verdade é o que ele contou, ele viu. Falou, Nando, do jeito que rodou aqui, cara, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e graças a Deus está sendo, estamos aí lutando todo dia, construindo muito. Espero que a gente possa, esse conteúdo de hoje, ter te ajudado, ter te dado um insight, te trazido ali uma ideia do que você possa fazer no seu negócio para melhorar os resultados do seu negócio e conte com a Repediu. Uma plataforma de marketing especializada em food service que te permite ter uma régua de comunicação única com os seus clientes de forma personalizada. Pediu? Repediu. Valeu, turma. Obrigado. Tchau.